Então, pelo que foi dito, os menos afetados do fundo foi o VISC, correto? É desses que a gente viu aí, o que aconteceu? Como ele tem shopping em várias regiões, algumas regiões já abriram, né? E alguns shoppings estão mais concentrados, principalmente em São Paulo. Então, como eles têm um portfólio que está um pouco mais diversificado em algumas regiões, eles saíram um pouco mais cedo, digamos assim, do lockdown, né, do fechamento. Então, já tem 30 e poucos por cento dos shoppings já estão em funcionamento, enquanto outros fundos imobiliários ainda estão começando a reabrir. Mas é questão de dias ou de um mês, né? Não é uma coisa que influencia tanto assim num prazo muito longo. É que a estratégia dele estava mais eficiente para esse tipo de risco que aconteceu. Né? Ele estava mais pulverizado, estava mais diversificado em regiões e mais diversificado em participações, e deu sorte de que nessas regiões o efeito foi menor do que um que estava mais concentrado numa região que ficou o maior período de lockdown. Em outra posição, né, quando você inverte, quando a maré estava boa, a configuração do outro às vezes estava melhor. Ele estava numa região que era mais propícia a negócio, que era uma região teoricamente mais resiliente, que tinha mais poder de negociação em relação ao outro. Então, são características diferentes de estratégia em que a gente fala para vocês. Às vezes, você somar dois ativos não é uma soma, mas uma multiplicação. Da mesma forma que você retirar um ativo, às vezes não é uma subtração, é uma divisão. Então, os efeitos eles não são meramente ali aritméticos, eles podem ser geométricos dentro da sua carteira, quando você fala de diversificação e estratégia. Então, você tem muito cuidado com os ativos que você coloca e que você tira da sua carteira, e no peso que ele está sendo colocado dentro do risco da sua carteira geral. Que essa correlação, a descorrelação, ou uma estratégia complementar a uma outra, ela vai fazer com que a volatilidade da sua carteira diminua. Tá? Então, não quer dizer que um ativo é melhor que o outro, ou que ele está melhor do que o outro. Não, é simplesmente no momento que a conjunção astral está agora, aquela estratégia ela é um pouco melhor do que a outra. Tá? Então, se você julgar um pato pela forma como ele nada, ele é um nadador mais ou menos. Se você julgar pela forma como ele voa mais ou menos. Agora, se você julgar o peixe pela capacidade que ele tem de voar, ele é um péssimo voador, mas ele é um excelente nadador. Tá? Então, a sua carteira ela tem que ter meio aqui. Tem hora que ela tem que ter característica de pato, tem hora que ela tem que ter característica de peixe. Ela tem que nadar bem, ela tem que ser um bom pássaro, voar bem, ou tem que ter uma hora que ela tem que estar ali com um desempenho satisfatório, te protegendo numa crise, para que você diminua a volatilidade e consiga passar por ela sem grandes estresses, tá? E, por outro lado, às vezes você pode pedir essa volatilidade, você entende esse risco, você compra esse risco na baixa, esperando uma volatilidade ali te trazer para cima. Então, tudo são estratégias diferentes, tudo são momentos diferentes e conhecimentos diferentes. Então, não é porque o VISC foi o melhor dos fundos, não. Ele está melhor porque ele estava melhor configurado, talvez, para a situação que se apresentou. Alguma coisa aí, China? E também, assim, nem tudo é só bom, né? O visto, por exemplo, a taxa de administração dele é mais cara, a do HGBS, a taxa é menor. Então, você vê que são diversos pontos, né? Você tem que ponderar para chegar lá no final e tomar uma decisão. Em economia não existe nada, né? É matemática pura, né? Em economia, 1 mais 1 nem sempre é 2, né? É uma coisa que o pessoal não vê. Então, você somando um ativo com um ativo, você não vai ter necessariamente 2 ativos, né? Então, por isso que a questão da diversificação é muito falado, né, que é o último almoço grátis do mercado, porque a diversificação ela vai pegar o ponto fraco que ele tem aqui, juntando com outra coisa, esse ponto aqui ele fica menos fraco, né? E as duas coisas juntas melhoram, e não fica só uma soma de 1 mais 1, né? Vira um outro número. A economia e finanças, de uma forma geral, elas funcionam um pouco diferente. É como se você fosse jogar xadrez. E aí a gente chama de trocar a qualidade, né? Você trocar um cavalo por uma torre, né? A torre vale 5, o cavalo vale 3. Por que você trocaria o cavalo por uma torre? Porque naquele jogo, você ceder a qualidade, ganhar uma posição, faz muito sentido. Então, é mais ou menos assim, as coisas nem sempre tem que ser só número, né? 3, 2, 1 mais 1. Você tem que avaliar o todo, né? A coisa é muito mais complexa.